Olá! Como eu prometi, hoje eu vou contar a segunda parte do livro Meu Vô Apolinário. Um mergulho no rio da minha memória. E a história de hoje, que é essa segunda parte, é sobre Maracanã. Maracanã é o nome de um pássaro muito bonito que canta belas melodias ao amanhecer e ao pôr do sol. E também é o nome de um povo indígena que foi completamente dizimado ao longo da história e que não deixou quase nenhum vestígio de sua passagem pelo planeta. O que sabemos sobre ele faz parte da memória de alguns povos vizinhos que contam a sua saga e seu sofrimento. No lugar da aldeia do povo Maracanã, foi erguida uma cidade com esse mesmo nome. A nossa aldeia ficava nesse município e se chamava Terra Alta, por causa da sua localização geográfica. Lá eu passei os melhores anos de minha vida. Eu vou contar algumas passagens que podem até dar um pouco de inveja da minha infância. A minha primeira lembrança que eu carrego comigo é a da escuridão da noite. As noites eram muito escuras e toda a iluminação era feita pelas fogueiras acesas em frente das casas e também pelas poucas lamparinas a querosene. Era uma inovação para nós. A gente se sentava diante das casas dos parentes e ficava horas a ouvir histórias contadas pelos velhos e velhas da cidade. Algumas histórias eram horripilantes e davam medo de ouvir. Elas falavam dos seres da floresta que gostam de brincar com os humanos. Essas criaturas apareciam de vez em quando para amedrontar as criancinhas. Era o Saci-Pererê, a Mantinta-Perecta, que nome gozado, Matinta-Perebra, o Curupira, o Boitatá e entre outros. As nossas anciãs contavam a história de forma tão encantada que pareciam verdadeiras. E todos morriam de medo. Tanto medo que muitas vezes a gente não tinha nem coragem, nem mesmo de levantar e para ir embora. A nossa fantasia era alimentada e visitada por esses pequenos seres, verdadeiros, trazidos até nós pela voz cantilena de nossos avós. Lá eu dormia em rede, aliás, como todos os outros. Elas eram armadas nos grandes moirões que cercavam as casas. Quando eram muitas as redes para serem atadas numa mesma maloca, as crianças quase sempre iam dormir com os irmãos mais velhos, para que coubessem todos, né? Eu lembro que eu sempre cantava uma prece tradicional com meu irmão. Era uma prece que falava de um ser da natureza que nos protegia enquanto dormíamos. Essa é uma lembrança muito doce para mim. É claro que de manhã
Bem cedo, meu irmão logo brigava comigo. Motivo: ele estava todo ensopado de xixi, que eu despejava nele durante a noite. Muitas vezes era por medo de sair à noite sozinho para fazer no mato. Imaginem só, sair da cabana para ir no mato fazer xixi naquele escuro. Assim que amanhecia, íamos para o igarapé. Íamos tomar banho. Depois a gente comia um delicioso mingau de mandioca, uma banana com farinha de tapioca e também um beiju. Quando era dia de ir à roça, saíamos cedo e caminhávamos mais de 3 horas até chegar ao local. Nós, os meninos, íamos na frente para proteger o grupo. Bem, na verdade, íamos mais brincando mesmo, coisa que toda criança gosta de fazer, sair correndo na frente. Na roça, eu gostava de ficar perseguindo as formigas. Elas são interessantes, não é? Porque trabalham o tempo todo. Eu via todas indo e vindo para um lugar indeterminado, numa grande confusão. Umas levavam enormes folhas nas costas e outras parecia que vigiavam o que as primeiras faziam. De vez em quando paravam e trocavam algumas ideias. Eu ficava só imaginando a conversa. Pensa bem. Olha só o que eu ficava imaginando. Olá, minha parente, tudo bem aí? Está pesada essa folha? Quer ajuda? Aí o outro respondia: tá, um bocadinho, sim, mas acho que vou dar conta de levar até a casa. Será que vai chover hoje? Acho que não. O tempo está firme, mas pelo sim, pelo não, é melhor a gente se apressar. É isso aí, vamos nessa. Tchau. Eu tentava persegui-las e ia atrás delas, até onde fosse possível. No entanto, elas sempre escapavam da minha vigilância. Eu só deixava de observar as formigas quando minha mãe me chamava para algum serviço. Confesso que era muito boa aquela vida que eu levava, longe dos conflitos da cidade grande e também dos apelidos dados por meus amigos. Às vezes aconteciam coisas difíceis de acreditar. Eu lembro uma vez que a gente se perdeu no meio da mata, eu e meus companheiros. Nós estávamos brincando junto em um lugar de onde dava para ver as mulheres trabalhando no roçado. Tavê, que estava um pouco mais dentro da mata, nos chamou para ver um rastro diferente que ele havia encontrado. Eram pegadas de um animal que nunca tínhamos visto antes. Parecia um pé humano, porém pequeno e com 7 dedos. No chão havia pegadas por todos os lados. Por isso era impossível saber para onde teria ido a coisa. Ficamos meio que enfeitiçados por aquilo e fomos seguindo um grupo de pegadas que ia mata adentro. Sentíamos medo, mas um incentivava o outro a continuar atrás do bicho. E lá fomos nós, andamos, e as pegadas iam ficando mais fundas. Deduzimos que estávamos próximo
de descobrir que coisa era aquela. O tempo passou bem rapidinho. À medida que entrávamos na mata, escurecia. Aí nossa única preocupação era poder ver de perto o bicho de pegada diferente. Se tivéssemos sorte, poderíamos agarrá-lo e levá-lo para a aldeia. Só nos demos conta de que estávamos nos afastando demais das mulheres quando ouvimos o pio da coruja anunciando a noite que se chegava. Isso parece que nos despertou. O coru choramingou. Segurei a mão dele, mas não paramos de seguir as pegadas. Quanto mais andávamos, mais sentíamos estar próximos. De repente, ouvimos uma risada forte e estranha. Não era uma risada humana. Paramos para ouvir melhor. Tudo era silêncio. Ficamos conversando a fim de decidir o que fazer. Todos sabíamos que estávamos perdidos. Não tínhamos deixado nenhum sinal. E, estranhamente, as pegadas haviam desaparecido. Não víamos mais nada à nossa frente, nem atrás. O Arô então começou a chorar. Nós o acalmamos. Paramos sob uma grande árvore. Não adiantava nada querer voltar ou procurar o caminho que nos levasse de volta. Estávamos perdidos. Perdidos mesmo. E somente pela manhã poderíamos retornar ou aguardar os adultos chegarem. No silêncio da noite, podíamos ouvir todos os tipos de barulho da floresta. Lá longe, o rosnar da onça pintada. E mais perto, víamos o olho brilhante da coruja. Vez por outro, sentíamos o voar de aves inquietas. Estavam inquietas com a nossa presença. O medo nos acompanhava. Eu andei um pouquinho ao redor da árvore para ver que nos hospedava. Encontrei uma planta que meu pai dizia ser mágica, pois tornava invisível aquele que a passasse em seu corpo, e bem como também anulava seu cheiro. Com isso, afastamos os animais. Peguei a planta e com uma pedra soquei até ficar pastosa. Aí eu cuspi nela e esfreguei no corpo de cada um dos amigos que estavam comigo. Era o Tavê, o Coru, o Arô, o Caxi e o Cabá e o Tonhô. Fizemos uma pequena cobertura com a palha de tucum para nos proteger da chuva que ameaçava cair. E então mascamos um pouco de erva para dormir. E juntamos-nos uns aos outros para nos aquecer. Acordamos antes do sol, graças a gritos que ouvíamos ao longe. Eram os adultos que estavam nos procurando. Levantamos bem rápido. Tavê subiu na árvore para balançá-la a fim de fazer os adultos notarem nossa presença.
Ele balançava a árvore e nós gritávamos. Depois fizemos silêncio. O grito que ouvimos em seguida nos deu a impressão de que os adultos estavam se afastando. Resolvemos tomar a direção do sol quando nasce. Ela nos levaria até o grande rio Tapajós. Sabíamos que, quando nos perdêssemos, deveríamos procurar um igarapé. Ele nos levaria até o grande rio e seria bem mais fácil a localização. E assim fizemos. Em pouco tempo encontramos o igarapé e seguimos até o rio. Quando já havíamos andado bastante, ouvimos novos gritos à nossa frente. Eram os guerreiros que estavam chegando. Gritamos de volta e logo eles nos alcançaram. Quando viram que estava tudo bem conosco, nos abraçaram e fizeram uma grande festa, elogiando-nos pela coragem e esperteza em vencer os espíritos da noite. E aproveitaram também para nos dar uma bronca por termos nos distanciado de nossas mães. De noite, o velho pajé da aldeia nos disse que tivemos muita sorte mesmo, segundo ele. Quem havia nos desorientado com suas pegadas mágicas fora o Curupira. O Curupira era um espírito que anda para trás, anda de ré. Ele engana os desavisados, chamando-os para a floresta, para deixá-los à mercê dos espíritos que se alimentariam à noite. E ainda fica rindo de sua tranquilidade. Quando eu cresci um pouco mais, eu já tinha 8 anos. O meu tio me levou para tirar caranguejo do mangal, ou manguezal. Foi uma festa para mim e também para os meus amiguinhos. Era uma espécie de ritual de iniciação porque estávamos passando. Era um sinal de que estávamos crescendo e ficando homens. E também de que já tínhamos alguma responsabilidade no sustento da família. Só então se chegava a essa idade é que os mais velhos deixavam a gente tirar caranguejo no mangue, o mangal. O mangal ficava distante da aldeia. Era preciso caminhar por 6 horas mata adentro para chegar lá. E é bom dizer que o manguezal é a lama que fica sob as árvores quando a maré fica baixa. É lá que o caranguejo mora. Toda vez que percebe perigo, o bichinho cava um buraco. Cava um buraco na lama e foge. Os tiradores de caranguejo têm de esticar o braço atrás dele. Quando tem sorte, conseguem trazer o bicho na mão. Algumas vezes ele vem pendurado no dedo, pois para se defender ele pinça o agressor com as patas. A mordida é bem dolorosa. É claro que não tínhamos experiência e apenas carregávamos o paneiro, uma espécie de cesto, com grandes furos para que o adulto colocasse sua presa dentro dele. Essa pesca de caranguejo durava o dia inteirinho e só retornávamos para a aldeia quando já estava escurecendo. E todos nos esperavam para fazer um gostoso jantar com os bichos que a gente trazia.
E assim termina mais essa segunda parte. E agora vamos então nos preparar para descansar. Podem novamente fechar os olhos. No início está tudo escuro. E aos poucos podemos ativar nossa imaginação e imaginar uma situação de muita alegria pelo qual passamos na nossa infância. Recordem esse momento que para vocês foi o mais alegre. Perceba novamente esse momento, reviva ele, põe a mão no seu coração, sinta como ele bate feliz com essa recordação, como ele se tranquiliza. E com essa sua recordação, continua vivendo ela. Você vai percebendo que seu corpo vai se acalmando, que o seu coração vai começando a sorrir por dentro, vai emitindo um leve sorriso para todas as partes do seu corpo. Perceba na sua boca um leve sorriso. Perceba a felicidade estampada no seu sorriso, por esse momento alegre, pelo qual você teve a sorte de ter passado na sua infância. E agradeça-se. Agradeça por estar acompanhado pelos seus guardiões. Do lado esquerdo, atrás de você, a sua mãe e toda a sua linha de guardiões, sua avó materna, avô paterno, e todos os parentes maternos. Do lado direito, o seu pai, e acima dele, os avós paternos e maternos. Todos os guardiões da sua família que estarão protegendo você nesta noite. Sinta-se protegido e quando quiser pode desligar. Boa noite.